Fausto Vera. Pressão por Milito atrasa acordo entre Corinthians e Fausto Vera. Meus amigos, não é bem assim também, né? O Fausto Vera esteve muito perto de ser anunciado, ou pelo menos muito encaminhado com o Atlético Mineiro, há alguns dias atrás, pelo seguinte: o Milito queria um meio-campista, um volante, inclusive de saída de bola de melhor qualificação, indicou o Fausto Vera. O Atlético Mineiro tentou fazer a negociação direto com o Argentino Júnior, ou seja, assumir a dívida do Corinthians com o Argentino Júnior, e o Corinthians fecharia uma negociação de 4 a 5 milhões em relação ao Fausto Vera. O negócio ainda tende a acontecer? É possível, mas o Corinthians tinha travado a negociação, esfriado a negociação por conta do treinador, porque o treinador pode buscar e manter o Fausto Vera como esse jogador do elenco. E o problema é que o Milito está numa situação difícil no Atlético Mineiro, né? Instável nesse momento. Então uma coisa junta na outra e Fausto Vera vira uma pendência, tanto lá quanto aqui. Já tem um tempo sem entrar desde do jogo do São Paulo, lascou de banda o nosso querido Antônio Oliveira. E vamos lá para a matéria. A pressão sobre o técnico Gabriel Milito atrasa o acordo entre Atlético e Corinthians por Fausto Vera. O Milito pediu a Fausto Vera, mas tem futuro incerto no Atlético Mineiro, o que eu acho um pouco sensacionalista, tá? Vai ser a justificativa para não fechar por enquanto, mas me parece um pouco a questão da diretoria ver se vai utilizar o jogador ou não. O Corinthians está com dificuldades no mercado, está na hora de também utilizar um volante. Não estamos utilizando volantes, né, do nosso elenco, só tem 3. O acordo entre Corinthians e Galo está encaminhado, porém o Clube Mineiro não avançou nos últimos dias. Como eu disse, o Corinthians estava sem técnico. Faltam documentos que o Corinthians espera receber nessa semana. O meio-campista já se despediu dos companheiros e aguarda um desfecho positivo. Ele não tem sido relacionado. Valor gira entre 4 a 5 milhões de dólares e a janela de transferência abre na quarta-feira. O Corinthians recuperaria parte do que investiu com o Fausto Vera junto ao Argentino Júnior. O volante começou bem, mas não respondeu às expectativas. O Timão se comprometeu a pagar 37 milhões pelo argentino, mas atrasou as parcelas e ainda deve cerca de 17 milhões. A proposta do Atlético Mineiro é maior que esse débito. Ou seja, a gente não ganharia muito, não só pagaria o débito em relação ao Fausto, né? Lembrando que a gente tem não tem 100% do Fausto Vera, a gente tem um percentual em cima do Fausto Vera, e nesse momento o Corinthians aguarda agora se o Ramon Dias quer manutenção do argentino, né? Conterrâneo, né? Então, de certa forma, seria uma oportunidade para o Fausto Vera demonstrar o seu futebol, lembrando que veio pelo Vitor Pereira, teve sua melhor fase com o Vitor Pereira, e no final das contas estamos aí aguardando o desfecho dessa negociação. Para o Corinthians, interessante de reforço, a questão financeira também ajudaria para contratar outros jogadores. Vene Casagrande afirma os detalhes da chegada de Charles do Midland, né, da Dinamarca. 1,3 milhões de euros, com pagamento em 3 parcelas. A primeira à vista, certo? A segunda em janeiro de 25 e a terceira em julho de 25. Então, parcelamento aí do Coringão em 3 parcelas, dá o quê? 400 mil euros, 450, né? Aproximadamente deve ser isso, ou 500 de alguma coisa, não falo o valor específico, mas o Corinthians já gastou 200 com o Hugo Neneca, está gastando agora possivelmente entre 450 mil euros na aquisição do Charles. Contrato válido por 3 anos, com possibilidade de estender por mais 1 ano, totalizando 4. Volante agora o fim de detalhes burocráticos. E aí sim, meus amigos, como o nosso querido Danilo Ramalho acabou de afirmar, negociação do André Curi. Tá? O André Curi, lembrando, tem uma ação judicial contra o Corinthians e recentemente, inclusive, esteve no Benja, falando sobre as condições do Corinthians atuais e que ajudaria na aquisição de jogadores. Pois é, o Charles é um desses volantes. Ele disse na época que estava fechado em 80% a contratação do Charles, e agora fechado, faltam os detalhes. Então temos o Hugo Neneca, temos o Alex Santana e o Charles, que atua do lado esquerdo. Aí eu entendo que pode sobrar para um dos meias. Você ter um jogador atuando, o Alex Santana ou o Charles devem ser os jogadores que podem atuar no lugar do Bidon, por exemplo, ou de um dos meias ali, porque eu acho que o Bidon é meia,
tá? Só para começar por essa brincadeira. Então, eu entenderia que poderia fazer essa alteração bem mais pertinente na estrutura tática da equipe, tá ok?